irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Aqui estamos, irmãos, nessa noite para deixar uma palavra ao meu, ao seu coração, que vai se encontrar no livro de Zacarias, do capítulo 10 e do versículo 1, que vai dizer: Peça a Deus, o Senhor, que mande a chuva da primavera, pois é Ele quem manda as nuvens e a chuva para fazer com que os campos produzam colheitas para todos. Meus irmãos, essa passagem vai nos falar a qual o povo de Judá pedia chuva aos ídolos, aos adivinhões, ao homem. Mas Zacarias, ele disse: peça a Deus, o Todo-Poderoso. Peça àquele que tem o poder de mandar chuva e molhar o campo e produzir uma boa colheita. Uma colheita para todos. Porque, meus irmãos, a bênção de Deus nos traz uma boa colheita. A bênção de Deus nos traz um bom fruto, um bom renovo, um bom desempenho. Então Zacarias, ele disse àquele povo: peça a Deus a chuva da primavera, a chuva para molhar o campo e produzir uma boa colheita para todos. Não é para um nem para outro, era para todos receber aquela benção, receber a chuva que vem de Deus. Porque Zacarias, ele disse: ele que tem o poder sobre as nuvens e sobre a chuva. É ele que faz chover no tempo certo, na hora certa e na hora deles. Então aquele povo, eles queriam um sinal, uma resposta, e ia a pessoas que não podiam ajudar, meus irmãos. Muitas das vezes, nossas vidas são assim. Nós procuramos pessoas quando nós encontramos num problema, numa enfermidade, que não podem nos ajudar. Mas nessa noite ele fala: peça a Deus e Ele te ouvirá. Porque tem pessoas, meus irmãos, que nos falam, mas não vai resolver nosso problema. Mas Ele tem a solução do seu problema. Ele tem a cura para a sua enfermidade. Ele tem a chuva que vai molhar o seu campo e você vai produzir uma boa colheita abençoada. Ele tem a chuva que vai fazer você produzir um fruto abençoado, um fruto agradável. Né, meus irmãos? E muitas vezes o homem fala: essa enfermidade não tem cura. Deus fala: tem cura. O homem fala: essa enfermidade não tem jeito. Deus fala: tem jeito. Aqui é um caso perdido. Deus fala: para mim não tem perdido. Para mim tem jeito. O homem fala: aqui não tem vida. Deus fala: aqui tem vida. Porque a palavra, meus irmãos, quem vale é a dele. Quem decreta é ele. Então, Zacarias, ele disse àquele povo: não procure o homem, procure a Deus, que ele manda nas nuvens e na chuva. E ele dá uma boa colheita. Ele faz molhar o campo e produzir um bom fruto. Então, meus irmãos, peça a Deus aquilo que você precisa. Ele vai te abençoar. Ele vai te capacitar. E muitas vezes nós pedimos, né, a um homem que não pode nos ajudar. Mas vai diretamente ao Deus e pede. Pede a Deus a tua bênção. Pede a Deus a chuva para molhar o teu campo e você dar um bom fruto, né, uma boa colheita agradável para todos. Porque, meus irmãos, quando Deus dá uma bênção, Ele abençoa a todos. Porque Zacarias diz: peça a Deus a chuva para molhar o campo e a boa colheita para todos. Muitas vezes, meus irmãos, nós só pedimos coisas a Deus para o nosso ser, para mim, e não pede para os nossos irmãos. Então Zacarias, ele disse: peça chuva a Deus para molhar o campo e ter uma boa colheita para todos. Não só foi para um ou para outro, mas sim para todos. Então, meus irmãos, se você tem algo, peça a Deus, que Ele vai te abençoar. Porque, meus irmãos, Ele não tem o poder de te dar aquilo que você precisa. Mas Deus, Ele tem o controle. Ele tem aquilo que você precisa. Você precisa de algo, meus irmãos, que o homem não pode te dar, mas Deus, Ele pode te dar. Então, nessa noite, eu lhe direciono a você e até Deus. Peça a Deus aquilo que você precisa. Peça a Deus a chuva que você precisa, meus irmãos. Porque nós somos uma terra seca. E Deus, Ele é a chuva. Deus, Ele é a água que faz nós frutificar, que nos faz nós brotar frutos abençoados e ter uma boa colheita, meus irmãos. Então a água que vai nos regar para nós ser uma boa terra, para nos dar uma boa colheita, essa água é Deus, que nos mantém de pé, que nos mantém alegre, alerta e forte, meus irmãos. Então vamos pedir a Deus aquilo que nós precisamos e Ele vai nos abençoar para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que os irmãos venham ter uma noite abençoada. Glória.